A salvação chegou. Esse é o tema que falaremos hoje. Vamos fazer uma leitura rápida, a partir do verso 18. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Senhor Deus, nós mais uma vez queremos louvar o seu nome por essa manhã, louvar o seu nome por esse dia especial. E te pedimos que nessa hora o Senhor possa preparar os nossos corações, que seu Espírito Santo possa fluir nessa manhã, como já tem fluído desde o início desse culto. Que nessa hora não sejam as minhas palavras, mas as suas palavras. Que a sua palavra possa ir, Deus, e produzir o resultado para o qual será enviada. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que a sua graça possa se manifestar nessa manhã, trazendo salvação. E que o nome de Cristo Jesus, acima de todo nome, seja glorificado, seja exaltado, seja bendito nessa manhã. Joga por terra toda a barreira, contração do teu espírito, toda a distração, Senhor, que tenta desviar a nossa mente e tirar o nosso foco de ouvirmos a sua palavra. Palavra da verdade, palavra que transforma, palavra que liberta. Nós oramos assim nessa manhã, te pedindo, Deus, e te agradecendo por essa oportunidade, no nome do teu Filho Jesus. Amém. A salvação chegou, é o tema dessa mensagem. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um momento em que nós celebramos, porque convencionou-se celebrar no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, mas nós sabemos que não foi nesse dia que ele nasceu. Mas como foi a data estabelecida no calendário para isso, nós fazemos menção desse acontecimento que marcou a história e nós celebramos o dia em que a salvação chegou à terra, o dia em que o Salvador pisou entre nós. E hoje eu queria compartilhar com vocês esse trecho, esse relato de Mateus capítulo 18, para entendermos um pouco mais sobre a missão de Jesus na terra. Mateus, ele começa o seu livro de uma forma muito interessante. No verso 1, ele vai dizer: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele já começa dando um registro de quem eram os ancestrais, a família, a árvore genealógica de Jesus. Mateus, ele vai escrever para um público judeu de fala grega, e ele, como está escrevendo para um público judeu, ele precisava comprovar de fato de que aquele de quem ou do qual ele estava falando era de fato o Messias, o enviado. E quando ele começa dizendo Jesus Cristo, ele já está dizendo que ele era
né? O Messias, o Cristo, esperado, aguardado pela nação dos judeus. E ele diz, filho de Davi, ou seja, ele é da descendência real. Ele está cumprindo aquilo. E ele é filho de Abraão. Ele é filho da promessa. Ele é judeu legítimo. E ele começa ali a apresentar a genealogia de Jesus. E ele entra nesse texto que lemos, que vai tratar do nascimento de Jesus especificamente. Nós lemos alguns versículos, mas só para entendermos aqui o que se passa, mas nós vamos focar especificamente no verso de número 21 e no verso de número 22 e 23 para fecharmos. Verso de número 21 vai dizer assim: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui nós vemos Mateus esclarecendo e confirmando no seu relato aquilo que o anjo falou para José quando José estava a ponto de abandonar Maria, porque estava prometida a ele em casamento, e ele descobre que essa menina, que essa moça está grávida. E quando ele fica sabendo de que ela está grávida, a intenção dele é deixá-la secretamente, porque ele era alguém justo, ele não queria expor Maria. E quando ele estava no seu pensamento, considerando fazer isso, o anjo do Senhor aparece para ele em sonho e diz isso para ele que Mateus registra. E aqui nós podemos perceber a missão de Jesus registrada por ele, destacando dois aspectos centrais da missão de Jesus. Quando Mateus escreve que o anjo disse que o filho, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, ele vai dizer por que o nome seria Jesus. Ele vai dizer o seguinte: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui nós conseguimos ver esses dois aspectos centrais da missão de Jesus. Que ele veio para nos salvar, por isso a salvação chegou, e por que ele veio, do que ele veio nos salvar, do que ele veio nos resgatar. E a gente percebe o texto falando do maior problema da humanidade, que é o pecado, e nós vemos ele falando da única esperança da humanidade, que é a salvação pela graça através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós abordamos o tema pecado, às vezes é um pouco desconfortável, porque hoje se fala pouco sobre isso. E raramente a gente escuta em um púlpito abordarmos esse tema. Mas não tem como falar da salvação de Jesus, não tem como falar do motivo pelo qual Jesus veio à Terra, não tem como nós celebrarmos o nascimento do Rei, sem nós falarmos do que Ele veio nos salvar. Sem nós falarmos o porquê Ele esteve aqui. E Mateus vai relatar dizendo que Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E a gente vai perceber ao longo da Bíblia que pecado é errar o alvo. Errar o alvo muitas vezes daquilo que Deus tem para nós. Pecado é uma rebeldia contra o padrão de Deus para nós, uma rebeldia contra aquilo que Deus estabeleceu para a maneira que nós vivêssemos. O pecado, ele é também um grito de independência do homem, para viver à parte de Deus. Porque quando o homem desobedece lá no Éden, ele está dando um grito de independência, querendo viver distante desse Deus, querendo viver longe dele, como se fosse possível ter uma vida real, verdadeira, genuína, distante, longe daquele que nos criou. E quando nós falamos de salvação, quando a Bíblia fala de salvação e ela vai apresentar Jesus como o Salvador, aquele que veio nos salvar dos nossos pecados, o Mateus, quando escreve, ele vai dizer que Jesus veio salvar o seu povo dos pecados deles. E aí parece que Jesus veio apenas salvar os judeus dos seus pecados. E os judeus aguardavam a vinda desse Messias. Contudo, a gente vê outros relatos na Bíblia Sagrada dizendo que Jesus não veio só para o pecado dos judeus.
João, quando vê Jesus a primeira vez, ele se alegra e ele brada, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de onde? Do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Salvador chegou. É como se João estivesse gritando. A mulher samaritana, depois que ela tem um encontro com Jesus, ela tem aquela conversa com ele, ela volta para Samaria, proclamando, dizendo a experiência e o encontro que ela tinha tido com Jesus. Depois de um tempo, as pessoas dizem para ela: nós agora cremos nele não pelo que você está dizendo, nós agora cremos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aquele que veio para nos libertar, aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. E hoje e amanhã nós nos reunimos para juntos celebrarmos, para juntos glorificarmos esse Cristo Jesus que veio para nos dar vida. Portanto, eu quero fazer um paralelo rapidamente com os irmãos sobre o problema do pecado e a salvação pela graça. Falar com os irmãos o que o pecado faz e o que a salvação, através de Jesus, veio fazer por nós. Ele veio nos salvar. E quando a gente fala que ele veio nos salvar, ele só veio nos salvar porque nós não tínhamos condições de nos salvarmos por nós mesmos. Ele veio trazer salvação porque nós, por mérito, por artifícios próprios, nós não tínhamos condições de alcançar salvação. Nós precisávamos de um Salvador. Nada que o homem faça, ou fez, ou fará, vai lhe dar a possibilidade de se reconectar com Deus, de ter acesso à presença de Deus. Nada que nós façamos nos dará a vida eterna. Nada do que nós façamos nos dará o privilégio de nos relacionarmos novamente com Deus. Por isso, Jesus veio, se fez homem, viveu entre nós, nasceu, sofreu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, para nos dar vida, para que hoje nós pudéssemos ter novamente acesso direto à presença de Deus. Amém? E como ele veio nos salvar dos nossos pecados, a primeira coisa que o pecado faz conosco é nos afastar de Deus. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, vai dizer que: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um homem justo sequer na face da terra. O pecado entra por um homem, através de Adão, as Escrituras vai nos dizer. E após o pecado entrar por Adão, ele afeta e alcança toda a humanidade, afastando a humanidade do Criador, quebrando esse link, quebrando essa conexão que o homem tinha no Éden de se relacionar com Deus face a face. E ele vai fazer com que o homem perca aquela imagem e semelhança, aquela glória que havia quando Deus o criou. E ele vai fazer com que nós estejamos distantes do Senhor. Todos nós somos pecadores. Nós precisamos ter a consciência de que o pecado nos alcançou. E uma das coisas que o pecado faz é afastar o homem de Deus. Deus ia no Éden e ele falava com o homem face a face. Ele se relacionava com Adão e Eva face a face, até o homem se rebelar, o pecado entrar e quebrar essa comunhão que o homem tinha com Deus. Portanto,
o desejo que muitas vezes o homem tem de viver a sua vida de forma independente, de viver a vida por si só, de correr dos preceitos de Deus, de se afastar daquilo que Deus tem para ele, de viver de forma independente, de viver a parte do Criador, de traçar os seus próprios caminhos, de fazer as suas próprias escolhas, de estabelecer os seus próprios padrões, está relacionado ao pecado que afetou a humanidade e afasta esse homem de Deus. Contudo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus veio nos reconciliar, a salvação em Cristo nos reconcilia com Deus. Romanos capítulo 5, do verso 10 e 11, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. A salvação chegou, e quando chegou, chegou para nos reconciliar com Deus. O pecado que há em nós, herança do pecado original de Adão, ele vai fazer com que nós nos afastemos de Deus e tentemos conduzir as nossas vidas o tempo todo distante do Senhor Deus. Mas quando Jesus vem, Ele vem para quebrar essa separação, Ele vem para jogar por terra essa barreira, Ele vem para jogar por terra isso e nos reconciliar, nos reconectar. E nós que éramos inimigos de Deus, agora temos a possibilidade de acessar a sua presença por um novo e vivo caminho, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos reconcilia com Cristo. Só há um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro jeito de solucionar o problema da humanidade em relação ao pecado, a não ser através de Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual nós nos reunimos aqui para celebrarmos, adorarmos e rendermos a Ele graças. Nós precisamos ser reconciliados com Ele. Talvez aqueles que são mais antigos de igreja estejam ouvindo aqui a mensagem e pensando: eu já sei dessas coisas. Mas a gente precisa relembrar, porque isso é evangelho. Isso é evangelho de Deus. Entendermos, termos a consciência de que nós fomos afetados por o pecado e esse pecado nos afasta. E mesmo estando em Deus, mesmo estando em Cristo, muitas vezes, esse pecado que ainda está em nós, ele luta, porque a carne milita contra o Espírito, para tentar nos afastar dessa comunhão, desse relacionamento que nós podemos ter com Deus em Cristo Jesus. A segunda coisa que o pecado faz, o pecado nos domina. João 8,34 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado nos domina. Paulo, na carta aos Romanos, ele vai gritar, ele vai bradar, dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Ele vai dizer: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque havia algo dentro dele, havia algo na sua essência, militando, o conduzindo a fazer coisas que ele não gostaria de fazer. Nós precisamos ter a consciência e entendermos que o pecado nos leva a fazer coisas que nós não queremos fazer, porque o pecado, quando afetou a humanidade, ele passou a dominar o homem. E o homem passou a ser dominado por essa essência ruim, que faz com que nós desobedeçamos a Deus e façamos aquilo que não é da vontade do Senhor, que não está de acordo com os padrões estabelecidos na sua palavra. Quantas vezes nós falamos: eu não vou mais fazer, e nós voltamos a fazer? Quantas vezes nós falamos: eu não vou mais mentir, e nos pegamos mentindo?
Quantas vezes você, no seu íntimo, diz: eu não vou mais fazer isso, e faz? Porque o pecado, quando veio, ele passou a dominar, a controlar o homem, pois afetou o homem na sua essência, fazendo com que não houvesse nenhum justo sequer na terra, e fazendo com que o homem passasse a fazer tantas coisas ruins. Nós somos afetados na nossa essência de tal ponto, que uma vez Jesus foi questionado por que os seus discípulos não lavavam as suas mãos antes de comer. E Jesus vai dizer o seguinte: não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. E Jesus vai explicar por que. Ele vai dizer: porque o que sai procede do coração. E é do coração do homem que procedem os homicídios, é do coração do homem que procede a prostituição, a fornicação, a maldade. Tudo o que há de ruim na humanidade procede do coração do homem. Porque nós fomos afetados por algo chamado pecado. E o pecado nos afeta de tal ponto que ele vai interferir nas nossas ações, nas nossas decisões, nas nossas emoções. O pecado nos afeta por completo, na nossa essência, fazendo com que nós não sejamos bons. Nós não somos bons. Não somos bons. E esse pecado, que jorra de dentro do nosso coração, ele vai fazer com que as nossas atitudes sejam ruins, muitas vezes afetando os nossos relacionamentos. Natal é um momento que muita gente fala de perdão, é um momento de perdoar, é um momento de restabelecer relacionamentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes, mesmo diante dessas falas, nós não conseguimos perdoar. Muitas vezes, diante dessas falas, nós não conseguimos liberar o perdão, porque o nosso coração foi afetado pelo pecado. O mesmo coração duro que feriu e machucou é o mesmo coração duro que não libera o perdão. O mesmo pecado que afeta o coração de quem machuca, de quem fere, é o mesmo pecado que afeta o coração de quem não libera o perdão. Todos nós fomos afetados por isso. A psicologia, a sociologia, eles vão dar várias explicações para o comportamento humano. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, vai nos dizer que o mal que age e afeta a humanidade procede do coração do homem, porque esse homem se rebelou contra Deus, decidiu viver a parte dele e foi afetado por esse mal chamado pecado. Isso é tão verdade. Há um texto que eu não pedi para eles projetarem, 2 textos, um que está em Eclesiastes, capítulo 8, verso de número 11, que vai dizer: o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda em Eclesiastes 9, verso 3, parte B, vai dizer: também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Tudo o que vemos acontecendo na terra, violência, corrupção, prostituição, guerras, pensa em tudo de ruim que acontece na humanidade, consequência de algo chamado pecado. Entretanto, vocês estão com cara de tristes, entretanto, a salvação em Cristo Jesus nos liberta. A salvação em Cristo Jesus tem o poder de fazer com que esse domínio
que o pecado exerce sobre nós seja quebrado quando nós nos arrependemos e nos rendemos a esse Salvador chamado Jesus. Porque o que ele veio fazer foi destruir as obras do diabo, diz a palavra de Deus. Ele veio nos libertar. João 8, verso 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, pode projetar, por favor? João 8, 36. Já está atrás? Opa! Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão o quê? Verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Portanto, meus irmãos, uma das coisas que Jesus veio fazer é fazer com que tudo isso que eu falei anteriormente, que esse mal que há no nosso coração, que essa guerra que Paulo diz que enfrenta, no final da sua fala ele vai dizer: maldito homem que sou, sim, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai bradar: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando Cristo vem, sofre por nós, se torna homem, Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado e sem pecado. Jesus veio para que nós pudéssemos ter liberdade. Ele veio para que nós pudéssemos nos tornar livres nele e conseguirmos então vencermos o pecado. Então vencermos esse mal que há no nosso coração, porque a salvação chegou. A única forma, o único meio, o único caminho de nós conseguirmos sermos libertos dessa prisão chamada pecado se chama Jesus de Nazaré, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E quando ele veio, ele diz: arrependei-vos. E nós precisamos nos arrepender. Quando nós começamos a falar de pecado, quando nós começamos a falar dessa essência ruim que há em nós, às vezes nós ficamos desconfortáveis, nós ficamos, de certa forma, meio tristes, meio incomodados, porque nós não gostamos de ouvir isso. E às vezes, quando nós ouvimos isso, uma tristeza é gerada no nosso coração. Mas Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, gera em nós arrependimento. E arrependimento é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Nós não nos arrependemos apenas quando nós levantamos as mãos e quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus e assumirmos um compromisso com Ele. Arrependimento é algo que nós precisamos ter constantemente. Ele veio nos libertar. Terceiro ponto, e a gente já vai caminhando para o final, falei que seria breve. O pecado gera a morte. O pecado gera morte. Romanos 6, 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. A consequência desse pecado que afeta a humanidade é a morte. Por isso, a humanidade foi afetada. E nós, não apenas a morte física, mas também morte eterna. Uma das maiores questões, maiores lutas, maiores empenhos do ser humano é encontrar uma forma de vencer a morte. É encontrar uma forma de não experienciar, de não vivenciar a morte. Mas não tem como, porque nós fomos afetados por algo que vai gerar no fim a morte em nós. Há esse desejo nos nossos corações de vivermos para sempre, porque nós não fomos criados para isso. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para vivermos para sempre. Mas Ele havia avisado: não coma, porque se comeres do fruto, certamente morrerás. Por isso que esse mal nos afeta, nos assola, e quando chega, nos deixa tão tristes, tão mal, porque ele nos incomoda demais. Mas o mesmo versículo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda,
dom gratuito de Deus. É de graça, irmão. O que nós fizemos para merecermos essa reconciliação? O que nós fizemos para merecermos estarmos reconectados novamente com Ele? Nós não fizemos nada, porque Cristo fez por nós. Quando subiu à cruz e derramou o seu sangue, Cristo fez por nós, porque a salvação é pela graça. É de graça, irmãos. É de graça que nós temos o poder. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, acontecerá o quê? Viverá. Nós não vivemos mais sem esperança no mundo, porque ainda que a morte tenha afetado a humanidade, Cristo Jesus veio nos dar vida. O Salvador chegou para nos reestabelecer, nos reconectar, nos reconciliar com Deus, para que nós tenhamos vida. E tendo essa vida, não é apenas uma vida aqui, mas é uma vida que vai além. É uma vida que vence a morte. Paulo vai dizer que se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais indignos, os mais miseráveis de todos os homens. A vida eterna para nós em Cristo Jesus, a esperança para nós de que nós viveremos eternamente. E uma das coisas que o pecado faz, para nós caminharmos para o final, é por conta disso tudo que nós falamos. Ele gera uma instabilidade na terra. E ele gera algo que a humanidade busca incessantemente. E algo que é muito falado no tempo de Natal. Algo chamado paz. O pecado nos perturba. E o pecado perturba a humanidade, fazendo com que não haja paz no mundo. E o homem busca paz de tantas maneiras. O homem busca solucionar os seus problemas de tantas maneiras. Mas o homem não entende que o Emanuel já esteve aqui. O homem não entende que o Deus conosco esteve aqui para nos trazer paz, para trazer aquilo que a humanidade tanto busca, porque Ele é a própria paz. E para nós caminharmos para a conclusão, na sequência do texto, depois que Mateus diz que Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles, Ele vai dizer o seguinte: tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, a gente vai perceber várias e várias vezes Mateus fazendo referência ao cumprimento de profecias do Antigo Testamento, para legitimar, para mostrar que Jesus era o Cristo que havia de vir. E ele segue dizendo, a respeito da profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Enquanto o povo de Israel esperava o Salvador, enquanto o povo de Israel esperava o Messias chegar, enquanto ele esperava aquele que viria para os libertar daquele cativeiro, daquela opressão que o povo vivia em relação a Roma, eles tinham a ideia de que esse Messias viria para trazer algo que era apenas um reino físico. Mas Jesus vem para restabelecer a paz. E aqui, Mateus está dizendo para nós, o anjo falando para José, que o Emanuel, que o Deus conosco, o Deus encarnado, estava ali no meio deles. Ele chegou, José, a salvação chegou através de você e da sua esposa. O Cristo, o Messias, o Salvador do mundo está aqui. É o que ele está nos dizendo. Porque, de certa forma, o povo achava que a salvação estava muito distante. Isaías 59:11 vai dizer que, parte C do verso, esperamos a salvação, mas ela está longe demais.
Até então, a salvação, o Messias, estava longe de chegar. Mas agora, o Emanuel estava ali, presente. Deixa eu te dizer uma coisa. O Emanuel está aqui. Porque o Emanuel morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele não está aqui na sua presença física, mas ele está aqui através daquele que ele prometeu que viria, chamado Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que é aquele que vai gerar em nós esse desejo de nos aproximarmos e nos relacionarmos com Ele. Contudo, a humanidade, e muitas vezes nós mesmos, que estamos na igreja, nós não percebemos isso. E o mundo hoje busca paz, o mundo hoje busca tranquilidade, e muitas vezes nós também buscamos paz e tranquilidade. Só que nós não entendemos que o único caminho e a única forma de nós alcançarmos isso é através do Salvador, que nasceu no dia em que foi estabelecido para comemorarmos. Mas fato é que Ele está aqui. Há 3 situações em que Jesus chora. E uma situação que Jesus chorou me marca. E saltou ao meu coração essa semana e eu disse, eu vou usar esse texto na conclusão da mensagem. Porque às vezes nós estamos da mesma forma. Depois de falar com Zaqueu, depois de contar a parábola das minas, de dizer que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. No capítulo 11 de Lucas, 19 de Lucas, Jesus vai chorar. E o texto vai dizer que quando Jesus ia chegando a Jerusalém, próximo da sua morte, vendo a cidade, Jesus chorou por ela. Jesus chorou por ela. O Salvador chorou por aquela cidade e pelas pessoas que ali estavam. Mas sabe por que ele chorou? Próximo. Jesus chora e Jesus clama. Verso 42, por favor. Ele vai dizer assim: ah, se vocês soubessem. Oh, Jesus. Lucas 19, 42. Já foi? Ele vai dizer, olha o que Jesus diz, o texto vai dizer, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, ele foi movido no seu íntimo e ele chora por ela. E ele vai dizer, ah, se você soubesse. Ele vai dizer, ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Se você soubesse. E o que a gente precisa é só saber. E às vezes a gente não sabe, e às vezes a gente não percebe que o Emanuel está aqui, que o Salvador chegou, porque às vezes isso passa despercebido, que Jesus largou a sua glória, que Jesus deixou tudo para trás, e Ele quis se entregar por nós, Ele quis se tornar homem, Ele quis sofrer por mim, por você, e morrer naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós pudéssemos bradar, celebrar e dizer, o pecado não me domina mais, a morte não me vence mais, eu não estou mais afastado de Deus, porque agora, através de Cristo Jesus, é possível ter comunhão com Ele, porque Ele veio e morreu na cruz. Ah, se nós soubéssemos o que é preciso para ter paz. Ah, se o mundo soubesse o que é preciso para ter paz. É só preciso se render. É só preciso olhar para Ele e seremos salvos. É só preciso abrir o nosso coração
e dizer: Jesus, eu reconheço que sou pecador, não só no dia da decisão, mas todos os dias nós precisamos nos arrepender e precisamos lembrar que Ele levou os nossos pecados sobre Ele na cruz do Calvário. Ah, se nós soubéssemos, o justo morrendo pelo injusto, a bênção se fazendo maldição por nós. Ah, se nós soubéssemos, irmãos. E ele vai dizer, o texto continua dizendo: pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra. E ele vai dizer: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Porque você não reconheceu o tempo em que o Emanuel esteve entre vocês. Hoje é noite de véspera de Natal. É dia, véspera de Natal, manhã, de celebrarmos a salvação que nos alcançou, de lembrarmos o sacrifício desse Jesus que se entregou por nós na cruz. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, irmãos. Por isso essa manhã é noite, é manhã de nós celebrarmos a Deus, é amanhã de nós adorarmos a Ele por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Eu vou encerrar essa mensagem lendo um capítulo inteiro da Bíblia Sagrada. Mas eu queria dizer para você, se o Ministério de Louvor quiser, pode subir. Vou ler o capítulo e eles vão entoar um louvor. É noite de celebração de Natal. Se você está aqui manhã, se você está aqui nessa manhã e a mensagem falou ao teu coração, você entendeu, você nunca tinha ouvido isso, essa mensagem talvez nunca tenha ficado tão clara para você, nem foi a melhor mensagem de todas, mas talvez o Espírito Santo tenha, através dela, aberto o seu coração para entender e ouvir sobre o Evangelho genuíno de Jesus. E você entende que você precisa assumir um compromisso com Ele. Enquanto eu estiver lendo, enquanto eles estiverem louvando, sai do seu lugar, vem à frente. Você que está assistindo esse vídeo depois de tanto tempo, se sentiu a mesma coisa, ajoelhe onde você está e entregue a sua vida a Ele. Porque se você soubesse o que é preciso para ter paz, só a paz através desse Jesus. E eu queria pedir que você se colocasse de pé.